noite abordar a resposta de Jesus, a pergunta que ele faz no versículo de número 5: quem dentre vós? A nossa reflexão nessa noite é: o que fazer quando estamos em apuros? O que fazer quando você está em apuros? Nós vamos nesse momento fazer, como de costume nós fazemos, nós vamos parar um pouquinho, vamos pensar nessa pergunta. O que fazer quando estamos em apuros? Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos ilumine, que traga à luz aos nossos pensamentos aquilo principalmente que Lucas quis escrever nesse texto, e que a gente saia com uma vontade enorme de aplicar, porque pregação sem aplicação não tem efeito nenhum. Que você saia daqui já aplicando esse contexto na sua vida, no seu relacionamento diário. Por favor, ore ao Senhor mais uma vez. Ninguém te conhece mais do que o Senhor. Ele conhece as suas ansiedades, Ele nos conhece. Peça a Ele, para que Ele possa nessa noite mostrar algo diferente para você. Pai, o teu texto já foi lido. Vamos meditar um pouquinho nesta parábola. Fale aos nossos corações. Ilumine-nos, Senhor. Mostre algo diferente que ainda não tenhamos percebido dentro desse texto. E que tenhamos vontade de aplicar em nossos corações, conforme os escritos originais, conforme os primeiros leitores. Aplique em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amados, nós estamos numa sequência de exposição no livro de Lucas. No domingo passado, no contexto do domingo passado, do versículo 1 ao versículo de número 4, nós aprendemos com o Senhor Jesus a oração modelo. E no domingo passado eu trabalhei a seguinte pergunta: você ora como Jesus ensinou? Esse é um desafio para nós do século 21, orarmos como Jesus ensinou. Não precisamos reinventar a roda, tudo está aqui. Inclusive, esse discípulo foi muito feliz, como nós falávamos no domingo passado. Não sabemos que discípulo foi esse, se foi um dos 70 que Jesus enviou atrás, se foi da própria equipe dos 12, ou se foi uma da multidão, porque nesse momento a igreja já havia crescido e muitos discípulos já estavam servindo o Senhor. E alguém de fato chegou e perguntou: mestre, nos ensine a orar como João Batista fazia? E o Senhor Jesus então nos ensinou, e ensinou aquele discípulo. A primeira parte da oração é uma invocação. Então nós devemos começar a nossa oração sempre pronunciando: Pai, Paizinho, Pai Nosso. O ato vocativo do contexto do grego nos traz para essa reverência ao iniciar a nossa oração. O ato da adoração é reconhecer a posição de Deus como nosso Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Depois, o segundo passo: venha o teu reino. Eu tenho que na minha oração ter um desejo ardente pela volta de Cristo. Pai, Pai Celeste, que Jesus volte, que o seu Filho volte. Ou que eu tenha uma vontade na minha oração de dizer: Senhor, tem muitos dos teus eleitos a fazerem parte do teu reino, a serem inseridos no seu reino. Depois eu vou orar e vou agradecer, ou vou pedir o meu alimento diário. Obrigado pelo pão, Senhor, que eu tenho em casa. Dai-nos hoje o alimento. Depois, nós temos estudado aqui na igreja e temos visto dentro do currículo da escola dominical sobre a teologia, sobre o estudo
dos decretos comunicáveis, dos atributos comunicáveis de Deus, e na terça, sobre o arrependimento para a vida. Uma coisa muito importante que nós devemos reconhecer é que nós somos, como nós temos visto, os maiores pecadores. Então, portanto, eu tenho que tomar cuidado com o meu coração, eu tenho que tomar cuidado com essa questão do pecado, eu tenho que perdoar quem me machuca, eu tenho que perdoar também, perdoa os nossos pecados, porque nós mesmos perdoamos cada um que nos deve. O ato de confissão de pecado é muito importante. Nós estudamos, irmãos, que a extensão do arrependimento para a vida é reconhecer que o pecado que existe em mim, ele me machuca particularmente, e que eu preciso pedir perdão a Deus por os pecados que eu cometo. A extensão, então, ela volta de forma coletiva, mas ela volta de forma pessoal, particular. E quando eu confesso a Deus os meus pecados, peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, do presente, do passado e do futuro. E aí nós terminamos o contexto anterior falando sobre: e não nos conduz à tentação. Isso nada mais é do que: Senhor, eu quero me santificar hoje, amanhã e depois. Oração modelo. Isso ficou domingo passado. E Jesus então continua o seu contexto agora, trazendo para aquelas pessoas, talvez para aquele discípulo que estava ali, que ele ensinou a orar, uma parábola. E essa parábola hoje serve para nós. Nós temos agora 3 amigos. Você pensa no primeiro amigo que chega de viagem, numa hora bem tarde da noite, meia-noite, o texto diz isso. O outro amigo abre a sua casa para acolhê-lo, mas nesse momento em que esse amigo que chegou de viagem, ele abre a sua despensa, ele vai verificar se tem alguma coisa para comer, e não tem nada. Então veja, o primeiro busca a hospedagem, o segundo vai hospedar, mas o segundo, então, ele tem uma ideia, que é chamar o vizinho ou o amigo dele mais próximo, para que esse terceiro amigo possa ajudá-lo. E principalmente com pães. Jesus, ele falava por parábolas. E é interessante a gente entender o que essa parábola nos diz depois da oração, do aspecto da conversação com Deus. A estrutura dos versos de 5 a 7 nos apresenta um problema. Nós temos um problema a responder aqui. Todos concordam que Jesus começa fazendo uma pergunta. Observe o versículo de número 5. Qual dentre vós? Quem de vós? No original. Quem de vós? Então Jesus, ele abre aquela história, ensinando aquele discípulo que pediu para que ele ensinasse a orar, e ele vai aprofundando a importância da oração. Quem de vós? Entretanto, no que diz respeito à continuação, tem-se afirmado que a pergunta se pede um prolongamento. E o prolongamento dessa pergunta não fica só no quem de vós, mas vai abarcar o versículo 6, o versículo 7. Seria todo esse contexto aí, se prolongando a frase. E por essa razão é que muitos tradutores começam esse contexto, esse texto, com a seguinte palavra: suponhamos que. Mas quem começa a traduzir dessa forma, e vai esvaziar muito a mensagem de Jesus a respeito da oração. Não é suponhamos quem, mas é quem de nós, quem de vós. Irmãos, a gente está falando de oração. Como está a sua vida de oração? Como é importante orar? Como é importante buscar a face do Senhor, a presença do Senhor incondicionalmente, porque Ele nos ouve.
Outros, dentro desse contexto, favorecem uma interpretação mais literal. E nós, como presbiterianos, nós ficamos com uma interpretação mais literal dentro desse início, que começa então com a colocação: qual dentre vós ou quem de vós? E eu gostaria que você colocasse em sua mente: quem de vós? Não é suponhamos que, mas quem de vós? E seria interessante você voluntariamente colocar: eu quero conversar com Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero buscar a presença do Pai. Nós vamos dividir essa parábola em algumas cenas. A primeira cena, eu acabei de dizer, é um homem enfrentando uma emergência à meia-noite. Falar em emergência, meus irmãos, essa é uma palavra que nos preocupa. Uma emergência é algo inesperável. Uma emergência é algo que acontece e você não estava esperando que isso pudesse acontecer. No versículo 5 e no versículo 6, nós temos aqui que essa emergência acontece meia-noite. Irmãs queridas, pense comigo, vocês já fizeram a refeição noturna? Já lavaram as louças? A pia está organizadinha, as panelas estão vazias, e chega alguém naquela hora, e chega de uma viagem, e você vai ter que começar tudo de novo. Eu era pequeno, às vezes eu via isso. Lá no Rio, minha mãe recebia muitas pessoas, pastores, missionários, pessoas que viajavam. E às vezes a gente já tinha feito a refeição e de repente estava a mamãe lá na cozinha, tudo de novo, fazendo a refeição tudo de novo. Mas nós temos um agravante aqui. Essa pessoa que vai chegar tarde da noite, que é um amigo e por isso vai ser acolhido, a gente precisa entender nessa questão de que o Senhor é o nosso melhor amigo. Sei que Jesus é o meu melhor amigo, que Ele se faz presente nos momentos difíceis. Nós temos essa convicção. E esse amigo que se apresenta aqui, ele está exausto da viagem que fizera, a fim de escapar do calor do dia. Ele esteve viajando toda a noite para que pudesse descansar. Ao chegar naquela residência, ele estava cansado, ele estava faminto, e ele para junto àquela casa, e ele espera hospitalidade, uma cama, uma bacia para lavar os pés, um banho. Ele espera também uma refeição. Ele andou a pé, fome. Aliás, quando a gente chega de viagem, a gente está querendo é comer mesmo, né? Comer alguma coisa. E ele espera ficar naquela casa. Mas quando aquele amigo observa, não tem comida, não tem alimento. A despensa está vazia. Assim se vê numa situação inesperada, enfrentando uma emergência. Ele corre e imediatamente naquela hora ele vai gritar ao outro amigo, ao terceiro amigo: por favor, me empreste alguns pães, porque o meu amigo chegou e eu não tenho nada para acudir-lo. Verso 7, irmãos. E dentro daquela casa, e o outro lhe responda lá dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. A segunda cena agora é a cena desse amigo. Se esse amigo se recusar a ajudá-lo, o que vai acontecer? Você ficaria quietinho, meia-noite, as luzes apagadas, todo mundo dormindo, e lá na esquina: fulano,
fulano, abre a porta. O que você faria? Essa é a situação. O significado é mais ou menos: o homem que já estava deitado, agora vai ter que passar a noite num quarto da casa, talvez numa sala. Ele vai ter que passar sobre aqueles meninos que já ouviram os gritos. Ele vai ter que destrancar uma porta. Pensa naquelas casas daquele período lá, com uma tranca enorme. Vai ter que ouvir o ranger daquela porta. Ele vai ter então que produzir barulho, assustar os seus filhos. Sinto muito. Se ele dizer sinto muito, não posso levantar-me para dar alguma coisa, Jesus então pergunta: é assim que um amigo iria reagir? Será que ele não iria ajudar? Não posso levantar-me para te dar, para te ajudar? Então a resposta dessa pergunta, quem dentre vós, que comece no versículo 6, versículo 7, agora no versículo de número 8, apresenta a resposta dada pelo próprio Jesus: digo-vos que não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da, grifa essa palavra, importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Já podemos antecipar, queridos, que dentro da resposta do próprio Jesus, a história que Jesus criou sobre o processo de oração. Então veja, há alguém necessitado, há um segundo que vai ajudá-lo, mas não pode ajudá-lo, e esse segundo vai ao terceiro amigo pedir que supra a sua necessidade. Já podemos antecipar qual será a resposta de Cristo à sua própria pergunta. A mesma pergunta que ele fez será mais ou menos nessa ordem. O que está dentro definitivamente não diria: não posso levantar-me. Ou a resposta seria: nenhum de vocês receberá uma recusa dessa de um amigo que vocês vão pedir ajuda. Todavia, está implícito dentro da própria resposta do Senhor Jesus. O que nós vemos aqui é que Cristo ainda é melhor, porque está expressa a resposta de forma afirmativa. Veja o finalzinho: o fará. A resposta da oração virá. Até porque não podemos perder de vista o que será o próximo parágrafo e análise da nossa exegese, exposição, domingo que vem. O que Jesus está preparando para afirmar é que nós devemos pedir, que nós devemos buscar, que nós devemos achar, bater. Jesus está construindo um diálogo aqui. Ele está na introdução desse diálogo, contando uma ilustração, uma parábola, dizendo: esse amigo vai responder. Quantos creem que Jesus responde às orações? Jesus responde às nossas orações. Ele está trazendo essa ilustração para todos nós, para que nós possamos compreender que Ele certamente é esse amigo que tem pão, que tem acolhimento, que vai suprir o amigo 1, o amigo 2. Ele sim tem todo o poder. Verso 8, irmãos, Jesus diz àquele amigo, que está ali no verso 8, que ele estaria respondendo, fazendo, ajudando. O ponto é esse, dessa parábola é isso. Não tem mais o que dizer, parábola é parábola. É entender a mensagem do reino de Deus. O ponto é esse: mesmo um amigo terreno, e eu quero pedir a você que busque na sua mente um amigo que você tem, mas um amigo mesmo, uma pessoa da sua vida aí que você carrega. Quando foi a última vez que você pediu ajuda a esse amigo?
Você é amigo assim? Irmão, se nós temos amigos desta forma, que poderiam tirar a camisa, lá no Rio a gente usava, nem sei se usa mais, já estou fora do Rio tanto tempo, tirar a camisa para ajudar, é uma expressão. Se nós temos pessoas que param tudo para nos ajudar, para nos socorrer, amigos terrenos, a pergunta é, se nós temos assim, amigos dessa forma, que nos oferecem ajudas nos momentos de infortúnios, de acidentes extraordinários, e eu te pergunto, e o nosso Pai Celestial? O Pai Celestial, de que cuja motivação não fica dúvida alguma, que é generoso. Vamos usar aquilo que nós estamos estudando aqui de manhã, que é generoso, misericordioso, gracioso, bondoso, longânimo, atributos comunicáveis. E o nosso Pai Celestial? Então a gente já começa a pensar alguma coisa. O plano, o plano de Deus para a nossa família é que nós apresentemos a nossa casa, a nossa família, aos pés de quem? Nas mãos de quem? Do Senhor, em oração. Talvez você entrou nessa igreja hoje com muitas lutas, problemas difíceis, que nós não temos o que falar, o que fazer, como agir. Mas você pode falar com esse amigo, com esse Pai Celeste, que é generoso, que conhece todas as coisas, e que a sua motivação maior é nos responder a respostas das nossas petições, das nossas intercessões. E é interessante que nesse momento aqui a gente vê bem a figura do intercessor. Porque aquele primeiro amigo já tinha feito a sua refeição, ele não estava em viagem, ele estava em casa, no aconchego da sua casa, é alguém que veio de fora. Então agora ele vai interceder, embora não tivesse o alimento, ele vai interceder em favor daquele que chegou. Irmãos, a intercessão é algo importante para nós. Talvez esteja tudo bem na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia, mas sempre haverá alguém precisando de um intercessor, precisando de alguém que busque e ore e interceda e leve aquela pessoa, aquele que tem todo o poder, que tem tudo para dar. A confissão de fé, meus irmãos, no capítulo de número 16, sobre as boas obras, traz para nós, no inciso 4, não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecados ou vida eterna, e não grande desproporção há entre ela e a glória por vir, e da infinita instância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, a saldar a dívida de nossos pecados anteriores. Então, quando nós observamos, irmãos, que não podemos pelas obras merecer nada de Deus, isso é um fato. Nós não merecemos nada pelos nossos méritos, porque nós somos crentes, porque nós somos criados na igreja, porque nós exigimos de Deus, porque nós podemos ordenar o evangelho da prosperidade e tantos outros conceitos que a gente vê por aí na cabeça de muitos cristãos, de muitos crentes. Não há mérito em nós, é pela graça ou pela misericórdia, como estudamos hoje, que os redimidos recebem as respostas de suas orações. Eu fico pensando, irmãos, no que o texto bíblico de Romanos 3:20 nos diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem
o pleno conhecimento do pecado. Quando entendemos que todas as coisas que nós possuímos, inclusive as benesses das nossas respostas, provém daquele Pai que nos concede a dádiva, vem porque nós somos justificados em Jesus Cristo. Nós temos a plena consciência de que cada vez mais somos pecadores. Quanto mais eu conheço Deus, quando mais eu me aproximo da sua palavra. Lembra que o contexto do capítulo 10, Jesus está ensinando aqui que nós precisamos estarmos aos pés, ouvindo a palavra dele, que nós precisamos amar o nosso próximo, e agora que nós precisamos buscá-lo em oração. Só há vitória quando você vai aos pés do Senhor e fala: Senhor, se tu quiseres, se for da sua vontade, se o Senhor permitir, ó Pai, apresento essa necessidade nas tuas mãos, Senhor. Eu creio que tudo o Senhor pode fazer e que nenhum dos seus planos pode serem frustrados. É Ele que pode, somos nós. E se Ele não quiser, não vai acontecer. E Ele vai deixar de ser Deus? Não. Ele é Deus santo, justo, soberano. Tito 3, 5, 7, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos os seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Queridos, a gente ficaria a noite toda só em Tito. Olha que coisa maravilhosa. A justiça é praticada em nós pela misericórdia. Nós agora temos a nova vida, o lavar regenerador, renovador, através do Espírito Santo. Nós temos estudado no discipulado a importância do verdadeiro batismo, irmãos. O verdadeiro batismo é o batismo com o Espírito Santo. E é preciso entender isso. Não tem nada a ver com demonstração de línguas estranhas, de cair no Espírito, de pentecostalismo. Não é nada disso. Aquele lavar regenerador que nos faz termos certeza que nós somos filhos de Deus por adoção. O meu Espírito testifica com o Espírito Santo, com o Espírito do Senhor, que eu sou filho, e o filho pode ir ao Pai em oração. Você é filho, filha do Senhor. Cria nisso. Concluindo a nossa análise dessa noite, dessa parábola, o que fazer quando nós estamos em apuro? Lembra da primeira pergunta? O que fazer quando nós estamos em apuro? O que a parábola nos ensina? A parábola nos ensinou nessa noite, veja, que para aquele amigo não teve tempo ruim. Ele abriu a porta. Ele não ter. Olha, eu acredito que ele nem esperou tanto aquele homem ficar gritando, porque ia acordar a vizinhança. Ele foi lá na cozinha, pegou o alimento que tinha e resolveu o problema. Então, se essa figura é a figura de Deus para conosco, a primeira coisa que essa parábola me ensina é que Deus nunca falta. E que seria possível, será que seria possível faltar alguma coisa para Deus? Claro que não, porque então a minha pergunta é: por que nós não oramos? Por que você não ora? Por que você não ora? Quando foi a sua última experiência de oração? Olha, se está tão distante, tem alguma coisa errada. Se você não está lembrando, porque tem que ser assim rápido. Precisa orar mais. Precisa orar mais.
precisa ter intimidade com Deus. Levar a Deus tudo, todas as coisas, as suas necessidades. O que fazer quando estamos em apuro? A resposta é simples. Você já sabe. O que fazer? Buscar o Senhor em oração. Orar é o caminho que deve ser trilhado, pois nada falta ao Senhor que responde às orações. Você confia nisso? Por favor, coloque isso no seu coração. Pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando a saúde, pode estar faltando o entendimento, pode estar faltando muitas coisas na sua vida, mas a intimidade com Deus não pode faltar. Fale com Ele. Fale com Ele. Mas não termine só nessa questão de buscar o Senhor. Hoje o aspecto fundamental desse sermão para a minha vida, eu não sei para a sua, você pode ter outro aspecto, mas para a minha vida, ao ler esse texto, é que para Deus nunca será um importuno ouvir um filho pedir alguma coisa. Veja que ele está preparando o que vai falar embaixo. Bate, suplique, implore, não desista. Nunca será um importuno. Quando algum filho humilde busca o aconchego do seu pai, ele tem uma surpresa. Lembra do filho pródigo? Que surpresa maravilhosa ele teve. Lembra do seu pai? Se você teve um pai amoroso, tudo que você queria naquele dia era um abraço, um beijo, um colo de seu pai. E existem coisas, irmãos, que a gente nunca mais vai ter nessa vida. Nunca mais. Aos que já perderam seus pais e mães, nunca mais vai ter um colo de uma mãe, o abraço e um beijo de um pai. Se você não fez isso enquanto eles estavam vivos, nunca mais, depois que eles morrerem, você vai fazer. Mas o Pai Celestial, Ele está presente hoje, e nós podemos fazer isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Semana que vem a gente continua aprofundando mais no ensinamento de Jesus, a oração. A palavra de hoje: leve a Deus tudo em oração. Você quer orar nesse momento aí? Vou deixar um tempo para você exercitar o que você ouviu aqui. O que você hoje quer deixar? O que você hoje quer deixar nas mãos desse Pai que te ama? Se você quiser ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser ficar em pé, pode ficar. Se você quiser ficar do jeito que você está, ore agora. Mas você não vai sair daqui hoje sem deixar isso que está te incomodando. Enfermidade da sua filha, tratamento difícil, problemas financeiros, relacional. O que está te machucando aí? Você pode falar com Jesus. Não é importuno para Ele. Não há hora para Ele. É agora. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua parábola, pela Tua palavra. Obrigado porque podemos chegar a Ti como filhos humildes, necessitados. Não existe, Senhor, recursos a não ser os recursos que estão nas Tuas mãos. E eu diante do Senhor coloco a nossa igreja, os nossos irmãos,
que estão orando nesse momento, Senhor. Obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor responde todas elas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.